Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Esse é o canal que você conhece, que você assiste, encaminhe para mais pessoas, dá like e aperta o sininho, ok? Assim, próximos vídeos que a gente vai gravar aqui, você vai ser um dos primeiros a ser notificado e assim a gente vai poder continuar aqui gravando vídeos para compartilhar com mais gente, tá? Muito bem, então, nosso tema de hoje, sem demora, nós vamos falar de cristãos evangélicos na França. Cristãos evangélicos na França. Esse é o nosso tema de hoje. Então, não esqueça, dá like, aperta o sininho e compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Muito bem, então hoje nós vamos falar um pouco sobre França, ok? Esse país é muito bem conhecido pela tradição, por ser centro da história mundial, muitas coisas aconteceram nesse país, ok? A França não é só hoje um país de viagem, de turismo, mas desde sempre na história, a França sempre foi centro, ou seja, palco de muitos acontecimentos mundiais, como a Revolução Francesa, como muitas outras coisas que aconteceram nesse país, ok? Hoje nós vamos falar de cristianismo evangélico nesse país, ok? Muito bem. Quando começou então o cristianismo evangélico na França, ok? Nesse caso, quando começou o protestantismo na França. Para a gente falar sobre isso, a igreja protestante na França, nós precisamos recuar um pouco mais na história, tá? Se vocês perceberam uma coisa, nos nossos vídeos, a gente não chega a abordar um determinado assunto. Primeiro, traz uma abordagem histórica para que você esteja embasado naquilo que está sendo falado, tá? Então eu preciso explicar quando, como aconteceu, como chegou o evangelho na sua vertente protestante nesse país, tá? Muito bem, então, gente, o protestantismo, ou melhor, a igreja evangélica, começou lá atrás, no período da Reforma Protestante. Ou melhor, um pouco antes, tá? Ué, como assim um pouco antes? 2 anos antes da Reforma Protestante de Martinho Lutero, na Alemanha, existiu um reformador na França que já vinha nessa pegada de Martinho Lutero na França, chamado de Jacques Lefebvre. Reformador francês chamado Jacques Lefebvre. Esse sacerdote já via muita coisa que não ia bem na Igreja Católica. Na verdade, nós tínhamos muitos reformadores na Inglaterra, nós tínhamos reformadores na Itália, em muitos lugares na Europa. Só que essa reforma desses, vamos chamar assim, pré-reformadores, não teve um impacto tão grande como teve com Martinho Lutero, ok? É aquela coisa sempre que a gente fala. As coisas acontecem no tempo certo, com a pessoa certa e no momento certo, ok? Foi isso que aconteceu com Martinho Lutero, por isso que a reforma de Martinho Lutero acabou ganhando muito mais corpo, mas já havia pré-reformadores. Na França também teve esse reformador protestante chamado Jacques Lefebvre, que criticava modo de vida, o evangelho, a palavra de Deus, que era pregada e vivida em Roma. Então, isso aconteceu com Jacques Lefebvre. Mais ou menos ele começou sua pregação em 1514. Veja bem, a reforma protestante vai acontecer em 1516 na Alemanha com Martinho Lutero, tá? Depois que a reforma tornou público, já em 1516 com Martinho Lutero na Alemanha, isso também vai atingir massivamente massas na França que já vinham sendo chacoalhado ali com Jacques Lefebvre, ok? Desde 1514, 2 anos antes da reforma de Martinho Lutero. Quando chegou a reforma de Martinho Lutero, a população francesa que já vinha sendo acordado, aí eles se posicionaram. Então, a massa francesa, principalmente a nobreza, os nobres franceses, gente de classe média na França, aderiram de imediato à reforma protestante, tá? Então, logo os protestantes franceses passaram a seguir, logo depois, o João Calvino, também que começou a propagar a ideia da reforma na França. Só que João Calvino foi perseguido, ele fugiu, foi para Genebra. Okay? Então, ali ficou na Suíça, especificamente, mas a ideia da reforma já começou a espalhar na França. Bom, quem era rei na França naquela época? Era o rei Francisco I. Veja bem, a França sempre foi um país católico, é um país tradicionalmente católico. Então, o rei Francisco I da França tinha um pouco tendência mais humanista, aquela coisa mais tolerante com outras ideias, aquela coisa toda. Inicialmente ele tolerou as reformas, a reforma protestante e reformadores, principalmente influenciado pela sua irmã, ok, conhecida como Margarida de Angulema. Margarida de Angulema, que era irmã
do rei Francisco I na França acabou influenciando porque ela também tinha muitas tendências da reforma. Eles não concordavam com a forma que a Igreja Católica caminhava em Roma e em muitos países. Tem muita coisa que eles não concordavam. Veja bem, a reforma protestante na Europa, quando aconteceu em 1516, muitos países aderiram à reforma por conta da própria nobreza. A elite local não concordava muito com aquilo que era pregado de Roma e posição que eles tinham em relação ao empreendedorismo, em relação à riqueza, em relação àqueles que eram liberais, que queriam crescer, queriam empreender, queriam avançar. A Igreja Católica tinha uma posição um pouco desfavorável, criticava estes, mas a igreja vivia na riqueza, vivia no luxo. Então não existia coerência. Então a nobreza, não só na França, na Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Holanda, todos aqueles países que logo de imediato aderiram à reforma protestante, eles não concordavam, a elite não concordava com aquilo que a igreja pregava. E era óbvio que eles pregavam uma coisa e viviam outra. Então, assim também não foi diferente na França. A nobreza começou a ganhar simpatia, abraçou logo a reforma protestante. A reforma protestante ganhou simpatia da nobreza, razão pela qual teve sucesso logo no primeiro momento, ok? Então, assim foi na França. A Margarida, irmã do rei Francisco I, já tinha simpatia com o protestantismo, já tinha abraçado e conversava com o irmão acabou tolerando esses movimentos no primeiro momento. Só que, aonde vai começar a perseguição contra os protestantes na França? Isso vai acontecer em 1534, praticamente 20 anos depois, vai começar a perseguição contra calvinistas, contra todos os movimentos protestantes na França, quando os calvinistas começaram a espalhar cartazes anticatólicos na França, ok? Começaram a espalhar cartazes na rua, criaram um movimento contra o catolicismo. E isso acabou chegando no conhecimento do rei, que era católico. França era um país tradicionalmente católico até hoje. Então, aí o rei vai dar uma ordem muito cruel. E assim, então, 24 reformadores foram presos e mortos, ok? Seguido de uma procissão, logo em seguida, de um outro movimento ou contra-movimento que glorificava o catolicismo. Começou a glorificar o catolicismo. Gente, nós estamos fazendo só uma história para entender qual a posição hoje de igreja evangélica na França e qual foi a história até hoje. Tá bom, gente? Então, você que está assistindo a gente, dá like, aperta o sininho, encaminhe nosso vídeo para sua lista de amigos, de contato, tá bom? Assim você vai estar dando força aqui para que o nosso trabalho cresça e continue aqui, tá bom? Muito bem, voltando aqui. Então, a partir de 1534, quando movimentos reformadores, ou seja, o movimento da reforma, principalmente calvinistas, saíram na rua da França, de Paris, em várias cidades, começaram a espalhar cartazes contra a Igreja Católica, contra o catolicismo. Aí então o rei teve que tomar uma atitude de prender 24 principais reformadores, prendeu e mandou executar eles. Então, aí começou então outro movimento católico contra a reforma protestante. Até que foi publicado em 1540 o famoso Edito de Fontainebleau. O termo é Edito de Fontainebleau. O que foi esse edito? Foi a primeira série de editos, ou seja, de publicação de leis civis contra protestantes na França, que eram conhecidos de huguenotes. Tá? Huguenotes era o nome que era dado para protestantes na França naquela época, ok? Foram considerados a partir desse momento hereges, e eles eram considerados revoltosos, protestantes, hereges contra a Igreja Católica. Então eles foram considerados traidores, traidores de Deus, traidores do catolicismo, traidores da lei da França e do poder real da França, ok? Então eles foram condenados, muitos foram perseguidos, condenados. Logo seguiu a famoso massacre de Noite de São Bartolomeu. Numa cidade na França, então, as lideranças protestantes foram cercadas à noite, foram presos, muitos foram executados, queimados. Então foi uma coisa extremamente terrível. Você que conhece a história da igreja, sabe, quando eu falo Noite de São Bartolomeu, você sabe que foi uma noite em que os protestantes, ali principalmente o sul da França, aquela região que protestantismo tem crescido na França, foram presos os líderes, a liderança, foram presos e outros foram exilados na França, ok? Porque eles foram considerados hereges, rebeldes, foram considerados traidores da pátria. Então assim, o movimento protestante foi sufocado.
Só que aquela coisa, povo de Deus, quando você sufoca, prende eles, executa, persegue, se realmente é um movimento vindo de Deus, eles crescem mais. Então, a partir desse momento, não parou o protestantismo na França, cresceu mais e mais nas fronteiras, nos países vizinhos, ok? Muito bem. Então, a partir desse momento, nós colocando essa história, agora vamos para a realidade da França hoje. Como é que é a fé, como é que é a igreja protestante na França hoje? Como é que é a igreja evangélica na França? Bom, hoje a igreja evangélica na França, apesar da França continuar sendo um país tradicionalmente católico, hoje nós temos praticamente terceiro grupos de fé que mais cresce na França. Primeiro, França tem hoje 65% de católicos, porque França tradicionalmente foi um país católico, é um país católico, ok? Seguido 6% de islâmicos. Veja bem, aqui eu quero só destacar uma coisa aqui. França, e como muitos países da Europa, tem crescido muito islâmicos, enquanto o cristianismo tem encolhido, tá? Na França, tem crescido exponencialmente o número de islâmicos, muçulmanos tem crescido exponencialmente na França, ok? Tem uma expressão assim que é assustadora, cresce a cada dia na França, ok? Então, islâmicos são segundo número de fé seguido, aliás, atrás apenas do catolicismo. Novamente, católicos é uma grande maioria na França, 65% de católicos, seguido 6% de islâmicos e em seguida vem então 2% de protestantes na França. Hoje em dia existem mais ou menos 745 mil evangélicos na França, segundo dados do Conselho Nacional de Cristãos Evangélicos na França, tá? A França é um país formado de muitos movimentos, muitas associações, porque é a forma que eles encontram de poder se representar legalmente. França tem associação de tudo. Associação de militares, associação de líderes evangélicos, associação disso, daquilo. Então, assim, segundo o dado do Conselho Nacional de Cristãos na França, eles declaram que são 2% de protestantes, tá? Sendo assim, há pelo menos 745 mil cristãos evangélicos que são ativos na sua fé e frequentam regularmente a igreja na França. Você que gostou desse vídeo, que tem nos assistido, dá um like, aperta o sininho, Deus te abençoe e até mais.